Já dei bom dia para vocês? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Queridos, abre a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Aleluia. Eu sempre gosto de explicar, porque eu vou ministrar a mensagem, né? Então, por que eu estou falando dessa palavra? Por que eu estou falando dessa mensagem? E há alguns dias, meses talvez, o Senhor tem me chamado para um tipo de estudo, para um tipo de convivência com Ele. E Ele me deu uma palavra, eu venho estudando essa palavra há muito tempo. Eu venho estudando, praticando, colocando ela em prática, ensinando. Em todo lugar que eu paro, eu falo dessa mensagem. E com toda pessoa que eu vou conversar, eu falo dessa palavra. Eu ministrei no PG, quarta-feira, eu ministrei essa palavra ali, um pouco dela. E toda vez que eu vou estudar uma mensagem, eu fui visitar o museu do Ipiranga ali, e a gente parava de frente de uma escultura, de uma história, de um quadro, e cada quadro conta uma história, né? E aí me lembrava, me voltava lá nos tempos de escola, onde a gente folheava os livros de história e via aquelas imagens e aquela história contada ali. E eu estava ali no museu com aqueles quadros enormes, bonitos, aquele ambiente preparado para aquilo. E eu olhava aquela imagem e eu ficava pensando assim, o que será que ele falou nessa hora? E aí Eloá estava do meu lado e ela falou, oh, papai, isso aqui, o que foi? E eu ia contando a história para ela através da imagem. Mas eu estava contando a minha história, o que eu via daquela imagem. E toda vez que eu vou estudar a palavra, eu faço isso. Eu vejo a mensagem como um quadro. E aí eu tiro a minha conclusão desse quadro. Mas aí, após tirar a minha conclusão do quadro, nós vivemos a graça do Senhor de ter contato com o pintor do quadro, com o autor da palavra. E aí agora eu preciso me diminuir, exercer a minha humildade, para que Ele aplique a mim a verdadeira mensagem que esse quadro está passando. E com essa mensagem está acontecendo isso. Como eu disse, dias ou meses talvez, a gente já vem ali meditando, praticando, ensinando, aprendendo. E hoje eu quero passar essa mensagem para a igreja. Como eu disse, ministrei já no PG. Quem estava no PG lá na quarta-feira é um pouco diferente, tá, gente? Não vou fazer igual a gente fez lá, não. Mas Lucas 14, a partir do verso 25, nós vamos ler. Quem achou diz amém. Gente, na semana passada eu tive uma enfermidade muito forte. Eu fiquei 24 horas doente. Literalmente, 24 horas doente. Febre alta, dores no corpo, 24 horas. Começou meio-dia e acabou meio-dia. Incrível. Só que a garganta não voltou. A garganta quis ficar um pouquinho mais. E então, às vezes eu vou parar para tossir um pouquinho, mas é por causa disso, amém? Está avisado, orem por mim. Intercedam por mim. Lucas 14, a partir do verso 25, a minha Bíblia, ela é a versão NVT. Pode estar um pouquinho diferente da de vocês, mas a essência é a mesma, amém? Diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar o pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. No 27, e se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser o meu discípulo. Vamos pular lá para o verso 33 agora. Dá uma andadinha aí, Lucas 14, 33. Vai dizer assim: da mesma forma,
ninguém pode se tornar o meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. Amém? Queridos, o tema da mensagem hoje, cadê o tema da mensagem? O custo do discipulado. Uma vez eu comprei um livro com esse título. E eu fui lá, moro no condomínio, então a correspondência ela chega no setor de correios do condomínio. Então fui até lá ao setor de correios, peguei o meu livro, voltei, eu sentei no sofá da minha casa, abri o livro e li de capa a capa. Uma sentada. Isso já tem uns 3 ou 4 anos e eu falei, uau, que mensagem. E agora, por causa dessa mensagem que a gente está ali vivendo e aprendendo, eu voltei para esse livro. E a primeira didática do livro é falar sobre o custo. Explicar o que é o custo. E é muito simples para nós explicar o que é o custo. O que é o custo? Essa xícara tem um custo, sim ou não? Ela teve um custo. Então, quem paga o preço tem o direito de usá-la. Quem custeou essa xícara foi quem fez, mas quem paga o preço tem o direito de utilizá-la. E tudo tem custo nas nossas vidas. Então, para tudo que eu vou fazer, gera um custo. Para eu vir até a igreja, gera um custo. Para a gente se arrumar, para vir para a igreja, gera um custo. Para a gente fazer culto, gera um custo. Gera custo de energia, gera um custo de água, gera tudo o que a gente vai fazer, gera um custo. Agora, o que esse custo vai retornar para nós, depende de onde nós investimos. Então, toda vez que nós pagamos algo, investimos algo, nós queremos retorno daquilo. Então, existem 2 tipos de custo. O investimento, aquele que eu coloco um investimento, um valor, e quero um retorno, é um investimento. E tem aquele que eu usufruo do produto, e depois eu pago. Um exemplo simples. Ontem nós estávamos na hamburgueria e nós comemos antes de pagar. Então eu podia escolher. Não gostei, tinha uma barata no lanche, não vou pagar. Não vou pagar. É um custo. Então tudo o que nós custeamos vai trazer um retorno para nós, sim ou não? Tudo o que nós custeamos, tudo o que nós pagamos, nós queremos um retorno, sim ou não? Por quê? Para investir em algo, nós precisamos gerar recursos. Como? Através do nosso trabalho, da nossa disposição, da nossa vida. Então, tanto quem está criando, como quem está pagando, tem um custo de vida naquilo. Mas, Ricardo, o que tudo isso tem a ver com o custo do discipulado? É porque para ser um discípulo, o preço é muito alto. Quando nós lemos esse texto e quando nós iniciamos essa leitura no verso 25, ele diz assim, uma grande multidão. Quando nós vamos ler Mateus no capítulo 5, o início do Sermão da Montanha, Mateus começa escrevendo assim, e havendo uma grande multidão, Jesus se assentou no alto do monte e começou a falar com os seus, quem lembra? Discípulos. Mas quem estava em volta dele? A multidão. E multidão e discípulo não tem nada a ver. Multidão e discípulo não se parecem em nada. Multidão é uma coisa, discípulo é outra, completamente diferente, oposta. Elas até se atraem, uma até convida para o outro lugar, mas elas não se parecem em nada. Multidão e discipulado não tem nada a ver. Mas como eu sei se eu sou multidão ou se eu sou discípulo? Através do preço que eu estou pagando. Através do quanto eu estou entregando. Ser multidão é muito fácil. Ser multidão, você não precisa chegar perto. Você precisa estar numa distância boa para você ouvir. Você não precisa tocar para ser multidão. Você não precisa sentir o cheiro para ser multidão. Você não precisa abraçar para ser multidão.
Você não precisa falar para ser multidão. Você só precisa estar numa distância boa, que você possa ouvir, para matar a sua curiosidade. A diferença entre multidão e discípulo é que o discípulo não faz as suas próprias vontades. A multidão pode ir embora a qualquer momento. Quando a gente vai ver, ler ali em João, Jesus ele está pregando, ele fala assim: olha, vocês têm que comer da minha carne, vocês têm que beber do meu sangue, porque quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte de mim nem do reino do meu Pai. Aí os discípulos olham assim, a palavra fala que eles falam: essa palavra é pesada demais para mim, eu não posso seguir esse homem. E aí eles vão embora, e só fica 12 com Jesus. E aí Jesus olha para eles e fala: e vocês? Vocês não vão embora também? Aí Pedro: não, mestre, para onde a gente vai? Só o Senhor que tem a palavra de vida eterna. Discípulo não tem para onde ir. Discípulo não escolhe o caminho que vai seguir. Discípulo passa por cima de qualquer obstáculo para estar próximo do mestre dele. A multidão vai embora, porque a multidão não entende o que Jesus fala. Certa vez Jesus falou assim: eu estou falando para vocês de coisas da terra, deste mundo, e vocês não entendem. Como que vocês querem que eu fale sobre as coisas dos céus? A multidão quer ouvir das coisas dessa terra. A multidão quer sentar aqui e quer ouvir o pregador falando que você vai ser vitorioso em 2025, que 2025 é o ano da sua bênção, porque 2 mais 2, 4, e 2 mais 5, 7 vai dar 11, e 11 é o número da perfeição, porque Deus vai entrar na sua vida e vai fazer história. Esse ano é o ano da sua vida, irmão, receba! A multidão levanta a mão: é isso que eu quero, uau, e vai embora cantando. E quando chega em casa, esquece tudo o que ouviu. Porque quando Jesus vai cobrar de perto, fala: não, Jesus, eu não fiz esse acordo. Eu só quero que o Senhor tenha daí para cá. Daqui para lá não tem nada. Isso é multidão. Eu anotei aqui: uma verdadeira igreja não é uma multidão que simplesmente segue Jesus, mas a reunião de todos aqueles que seguem Jesus nos termos de Jesus. A verdadeira igreja não é uma multidão que segue Jesus. Não é. A verdadeira igreja é a assembleia daqueles que aceitam a Jesus como Jesus nos mandou segui-lo. E aí eu quero entrar com vocês em 3 conceitos de custo. 3 conceitos de preço a se pagar. O primeiro conceito é um certo tipo de amor. E nós vamos entrar aqui no versículo 26, que diz assim: se alguém que me segue amar o pai, a mãe, a esposa, os filhos, os irmãos, irmãs e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Confere aí. Porque se não tiver, eu fecho a minha Bíblia e vou embora. Se tiver escrito aí, nós vamos falar sobre isso, amém? Não pode ser o meu discípulo. Jesus ele coloca uma condição bem clara: se aquele que ama. O que é amar? O que é o conceito de amor? Nós precisamos aprender o que é o conceito de amor, para que nós não venhamos pecar contra a palavra do Senhor. O primeiro mandamento do Senhor é: ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. O amor a Deus, ele não pode ser confundido
com amor a qualquer outra coisa, ou a qualquer outro objeto, ou a qualquer outra pessoa. Nós precisamos saber amar cada objeto, cada pessoa, cada coisa, cada tempo, do seu jeito certo de ser amado. Senão, nós estamos pecando contra o Senhor. Como assim, Ricardo? Isso aqui é uma xícara, amém? E existe um jeito certo de amar essa xícara. Como que eu amo uma xícara? Eu amo uma xícara usando ela como ela tem que ser usada. Para que nós usamos uma xícara? Para tomar um chá, para tomar um café, para tomar uma água. Eu posso usar uma xícara para plantar uma planta dentro dela? Posso. Mas ela foi feita para isso? Não. Mas eu estou amando ela do mesmo jeito, porque dá para fazer. Eu consigo fazer. Eu posso usar uma xícara só como decoração? Posso. Posso. Por quê? É minha. Lembra do custo, do preço? Eu paguei, é minha. Nossa, Ricardo, eu vi uma xícara lá na sua casa com uma orquídea plantada dentro dela. O problema é meu, a xícara é minha. Foi você que me deu? É você que manda na minha xícara? Quem manda na minha xícara sou eu. Então a xícara é minha. Eu a amo do jeito que ela é. Mas eu não posso fazer com que essa xícara tome o lugar da minha filha. Eu posso plantar uma rosa na minha filha? Só se ela me fazer muita raiva. Eu bato com o espinho nela. Não, a minha filha eu tenho que amar a ela como a minha filha. Porque Deus me deu uma filha para amar. Como eu amo uma filha? Ensinando, corrigindo quando tem que corrigir, colocando ela no caminho correto, trabalhando para investir na vida dela, sendo exemplo na vida dela, andando no caminho certo para que a palavra se cumpra na minha vida, colocando o menino no caminho em que deve andar, para que quando ele crescer ele não se desvie desse caminho, assumindo a responsabilidade de um pai, trazendo conforto, segurança, provisão. É assim que eu amo a minha filha. Mas eu não posso confundir com o amor que eu tenho pela minha esposa. Como eu amo a minha esposa? Sendo esse bonitão aqui, ó. Esse gatão aqui para ela. Olha o relógio que ela está na mão, que nós demos ontem para ela. Como que nós amamos uma esposa? Honrando a esposa. Trazendo segurança, provisão, entregando a nossa vida para ela. Um homem, eu sempre falo com os homens, você está vivo ainda? Estou. Então você não amou a sua esposa ainda, conforme Jesus mandou. Porque Jesus nos ensina a morrer pela nossa esposa. Os nossos desejos precisam morrer para amar nossas esposas. O nosso eu precisa morrer todos os dias para que a nossa esposa seja posta em primeiro lugar como prioridade, porque foi assim que Deus mandou. A palavra fala que o homem precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez? Entregou a sua vida para ela. Só isso. Para quê? Para que ela tenha vida. Que simples. É só isso. Ser esposa é só isso. Então entende que eu não posso amar a minha esposa como eu amo a minha filha? Eu me lembro, a gente estava noivo ainda. E eu sou pai antes de me casar. Eu tenho uma filha antes do meu casamento. E a gente noiva ali, discutindo as coisas da vida. E a gente abria a Bíblia. Meu, será que Deus mandou mesmo a gente se casar? Vamos ficar uma semana orando para ver se Deus vai confirmar. E a gente ficava nessas piras doidas aí. E aí, um dia a Monique, aconteceu alguma coisa lá com a minha filha. A Monique falou assim, meu, hoje você me mostrou que o seu amor... Ela tinha ciúmes da minha filha mais nova. E aí aconteceu alguma coisa, ela falou, hoje você me mostrou que o seu amor de pai é diferente do seu amor de esposo comigo. A gente estava noivo ainda. Eu falei, pronto, demorou, vamos subir o altar agora. Nem eu tinha me tocado nisso. Mas é esse ponto que nós precisamos chegar. E foi isso que Jesus falou. Se você amar pai, mãe, filho, esposa, esposo, se você amar irmão, se você amar a sua própria vida mais do que a mim, você é multidão, você não é discípulo. Sai daqui. É Espartacus. Tá. Mas quando eu leio isso aqui, eu no início,
Eu falei, mas Jesus, é para entregar a minha vida pela minha esposa. Sim. Mas só sabe o conceito de entregar a vida por alguém quem se aproxima de quem entregou a vida por todos. Discípulo ou multidão? E aí, qual o preço que eu pago? Eu tive que chegar na minha mãe. Falar, mãe, aqui dentro dessa casa aqui, quem manda é ela. Você não tem voz aqui dentro. Você não dá ordem para minha filha. Você não dá ordem dentro da minha casa. Decoração na casa é da dona da casa. A cor da parede da casa é da dona da casa. Aqui você não entra para fazer ninguém chorar. Aqui quem manda é ela. Se quiser assim, se não quiser, eu vou te visitar, né? Mas não posso cortar laço com a minha mãe. E aí a gente se perdoa e tudo. Mas eu precisei me impor em tudo. Eu precisei colocar cada coisa no seu lugar. Eu precisei colocar os meus sonhos no lugar deles. Falar, não, Senhor, meu sonho está aqui. Eu não sei qual o sonho que eu vou realizar primeiro, mas eles estão aqui. Eu até falei com o pastor essa semana. Falei, eu tenho um horizonte na minha frente. E esse horizonte está escrito assim, responsabilidade. Então, tudo que eu colocar diante desse horizonte, tem que bater com isso. Então, eu não dou um passo sem antes pensar na responsabilidade do chamado que Deus tem sobre a minha vida. É o preço que nós pagamos. Ah, mas eu quero ser jogador de futebol. Vai ser jogador de futebol, mas ame ao Senhor lá. Vai ser um empresário, um bancário. Vai ser um mendigo amando o Senhor, caramba. Faz tudo o que você quer fazer, mas coloque o Senhor, pague esse preço. 1 Coríntios 7, 23, o apóstolo Paulo ele fala assim, que foi-nos pago um alto preço pela nossa vida, para que nós não servíssemos mais aos homens. Pode colocar aqui, 1 Coríntios 7, 23? Vocês foram comprados por alto preço, portanto não se deixem escravizar pelo mundo. Essa tradução é NVT, né? Ela está errada. No grego, aqui é verdade. No grego é homem. Para que vocês não sejam mais escravizados pelos homens. É porque a NVT tem uma história e aí dentro do contexto a gente entende isso. Mas aqui é homem. Por que não ser mais escravizado pelo homem? Olha lá. Qual é a tradução essa aí? Não ouvi, amém. Mas você entende que quem paga o preço tem o direito? Quem paga o preço tem o direito. Lembra da xícara? Eu paguei. É minha. Eu vou plantar uma coroa de espinhos aqui nela. É minha. Quem paga o preço tem o direito de exigir tudo o que quer. E Jesus está falando. Quem ama pai, mãe, irmã, irmão, filhos, filhas, a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Uma condição e uma consequência. Ai, meu Deus. Vamos para o próximo conceito. Passa para o segundo slide. O terceiro, eu acho, sei lá. Um certo tipo de sofrimento. No verso 27, Jesus continua o discurso, ele fala assim, se não tomar a sua cruz e me seguir, de novo, não pode ser o meu discípulo. Jesus está falando isso aqui para os discípulos dele, para a multidão, antes dele ser crucificado. E como que nós vamos entender a cruz antes de Jesus ir para ela? Antes do caminho do Gólgota? Antes disso estar registrado? Eles conheciam a história. Aqui eles estavam num contexto vivendo sob a opressão romana. E como que Roma fazia com os criminosos? Você roubou, você assassinou, você fez motim, você é um criminoso. Aí os judeus incriminavam, a pessoa levava para Roma. Aí Roma falava assim, beleza, ele vai pagar esse preço público agora.
Aí uma cruz era feita para ele. E aí, para mostrar que ele está sendo excluído da sociedade, que ele vai ser morto por aquele crime que ele cometeu, ele carrega aquela cruz por um caminho até o lugar onde ele vai morrer. E aí na cruz tinha escrito os crimes dele. Ah, roubei, matei, votei no Lula, tô zoando. É brincadeira, gente. Então o que a cruz representa? Humilhação. Aí agora imagina os discípulos olhando para Jesus e falam assim, peraí, mestre, peraí. O Senhor está nos chamando para um lugar de santidade e quer que a gente viva como um criminoso? Pagando um milho desse? Por quê? Um crucificado, ele leva a cruz até o seu ponto de morte. Até o lugar onde ele vai morrer pelo crime que ele cometeu. Então, quando Jesus verbaliza isso, diz: espera aí, ops, aquele membro, ops, volta aí. Porque eu estou vivendo uma vida de santidade. Eu estou andando junto com o Filho de Deus. Assim, está comigo, está com o Filho, está com o Pai. E aí, como que é isso? Auto-humilhação. Romanos vai falar que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Fomos destituídos da glória de Deus. Porque todos nascemos em pecado, com a consciência do pecado, vivendo no pecado. Todos temos inclinação para o pecado. Então, quando Jesus manda a gente tomar a nossa cruz e carregar a nossa cruz, ele está falando assim, vocês têm que andar declarando que sozinho vocês não conseguem. Que é impossível viver uma vida de discipulado com Jesus, vivendo os seus próprios desejos, vivendo os seus próprios sonhos. Andar por aí, não, porque eu sou crente, eu sou lá da Viva, e aqui o bicho não pega, entendeu? Aquele que te guarda não dorme, entendeu? Aquele que me guarda não dorme, aqui é Viva. Não é isso não, querido. Não é. Se você pensa assim, é multidão ainda, vem para o discipulado. Essa mensagem é um convite, amém, para o discipulado. Então, se você ainda tem características de multidão, estou te convidando, seja um discípulo. No final eu vou fazer esse apelo. Porque parece que a gente está só, né? Não é. Mas esse segundo conceito, um certo tipo de sofrimento, não é um sofrimento que nos entristece. É difícil, às vezes, explicar isso. É um sofrimento que nos alegra. É um sofrimento que nos dá vida. É um sofrimento que nos anima. Que tipo de sofrimento é esse? Não sei se vocês já passaram por isso. Aquela injustiça, sabe? Quando você se nega a fazer parte de algo e você é humilhado. Você não quer envergonhar a sua família, a sua fé, a sua igreja, não quer envergonhar a Deus, não quer pecar contra a palavra e se nega, por exemplo, de ir numa festa. Aí todo mundo vai te humilhar por causa daquela... Esse é o exemplo mais pífio. Todo mundo vai te humilhar, que quadrado, que bobão, que besta, que crente, vai perder isso, vai perder aquilo. No outro dia, nossa, foi mó legal, nem teve essas coisas que você pensou. Não, eu não fui por causa disso. É porque eu prefiro não ir. Eu prefiro não fazer parte. Eu prefiro não ser igual. Lembra? 1 Coríntios 7:23, o preço que foi pago por mim, eu não posso retribuir. O preço que foi pago por mim não me dá o direito de querer coisas. O preço que foi pago por mim só me dá o direito de servir, de escolher a quem eu vou servir, a quem eu vou ser escravo. A palavra fala que o preço que foi pago por nós foi para que nós não fôssemos mais escravos dos homens, mas nós somos chamados para ser escravos de Deus. Lembra uma vez que o pastor pregou, acho que foi no SEST ainda, sobre o brinco na orelha do escravo, que escolhe ficar com um brinco na orelha. Ele trabalha por 7 anos com um brinco na orelha, falando que ele é escravo.
Eu sou escravo, eu tenho um senhor. Quando dá 7 anos, ele tem o direito de escolher se ele vai continuar ou não. Aí ele fura outra orelha. Fala, não, eu estou aqui porque eu quero. É o servo da orelha furada. Igual eu aqui, 3 aqui, 2 aqui. Mas não é esse furo aqui não. O servo da orelha furada. Eu estou aqui porque eu quero. A auto-humilhação é você falar para esse mundo que você é um pecador miserável e que você ainda está vivo pela graça do Senhor. Carregar a cruz diariamente é declarar que sem a presença do Senhor você não consegue fazer nada de bom. Nós não somos bons. Nós não prestamos. Nós não funcionamos. Você não entende que sem a presença do Senhor, você não consegue dar um passo em santidade, em nada. Tudo o que você faz é de justiça própria. E aí Jesus está repetindo essa palavra aqui. Não pode ser o meu discípulo. Você não vai subir. Não dá. Carregar a própria cruz, irmãos, é você renunciar todas as suas vontades, todos os seus desejos. É você ser o melhor na sua empresa sem requerer promoção. É você ser o melhor lá na sua escola, o melhor aluno na sua escola, sem querer holofotes. É você ser a melhor esposa, a esposa troféu, sem querer ser justificada. É você ser um marido bom, que entrega a vida pela esposa, pelos filhos. E ainda ser xingado de idiota, de trouxa, de babaca. Carregar a própria cruz é jogar por terra tudo que você tem de direito, que você acha que tem de direito. E falar para o Senhor que tem direito é o Senhor que pagou o preço por mim. Próximo conceito. Eu anotei aqui, nesse conceito ainda. O discipulado é o autoesquecimento. Como eu vou me esquecer de mim? Parece uma chamada de rádio romântica, lembra antigamente? Me esqueci de te esquecer, lembra? Próximo conceito, um certo tipo de desapego. O verso 33 que nós lemos, Jesus fala assim: da mesma forma, ninguém pode se tornar o meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. Parece redundante, né? Parece redundante. Mas nós falamos do amor às pessoas que estão à nossa volta. E aí depois nós falamos do amor aos nossos desejos, às nossas vontades, à nossa autoimagem. Mas agora nós vamos falar do amor ao que possuímos. Do amor àquilo que nos faz trabalhar. Daquilo que faz a gente pôr o nosso sangue, gastar os nossos dias. Então um exemplo aqui, pífio de novo, eu vou falar. Mais simples, básico. Comprei o carro dos meus sonhos. Tá certo? Tá certo. Tá certo, não tá errado não. Tem que trabalhar mesmo, tem que correr atrás, tem que fazer, tem que... Comprei o carro dos meus sonhos, mas agora ninguém pode tocar nele. Não, irmão, agora eu não vou dar carona mais para ninguém, porque os irmãos é ingrato. O irmão não bate o pé antes de entrar no carro, o tapete está todo sujo. O filho do irmão foi dar carona, o filho do irmão estava comendo a batatinha, pegou no vidro, manchou o vidro todo. Tem que levar lá no Lucas, lá na Voxt, lá, para ele dar um talento lá. Mas você compreende que nós amamos muito as coisas, o nosso apego às coisas, e isso é estudo, tá? Isso é estudo. É maior do que o nosso amor às pessoas que estão próximas da gente. Em outras palavras, nós nos apegamos mais àquilo que nós conquistamos com o nosso suor, casa, carro, uma viagem, do que aos nossos pais, do que aos nossos filhos. Você quer ver um exemplo? É muito difícil a gente dar um presente para um filho de R$5.000.
Difícil. Tem coragem? Né? É difícil. Tem coragem? É difícil. Tem, né? Isso é caro. Mas é difícil, não é? Mas o cara compra um videogame, mano, de 5 mil reais. Pra ele. O cara compra um jogo de roda pro carro. O cara compra um lustre pra casa. O cara faz uma viagem. Ô, Ricardo, tá errado de novo. Não tá errado. Essas coisas só precisam estar no lugar correto delas. Lembra que eu falei do horizonte escrito responsabilidade? Tudo tem que estar abaixo desse horizonte. Então tem que ser pensado, planejado, repensado, replanejar, conversado. Faz uma reunião com quem é de direito, pede conselho. Fala comigo. Me dá um presente desse. Mas no livro que eu li, tem um estudo lá. E aqui, ó, esses livros que eu falo, que eu cito, só fala de crente, tá? Então não pense no universo lá fora. Casamentos que terminam por causa de avaria. Famílias que se destroem por causa da avaria. E o que é avaria? Essa xícara ninguém toca. Por que eu cheguei, a xícara estava na mesa, mulher? Quem usou minha xícara? Não, é minha. Aqui é do meu café. Ninguém bebe na minha xícara. Aí Jesus está falando, você não pode ser meu discípulo. Por quê? Se você não renunciar e não abrir mão de tudo. O que é tudo? Tudo sobra alguma coisa? Tudo fica alguma coisa para trás? Vamos fazer um exercício, Marquinhos? Vamos fazer um exercício? Coloca na primeira versão que você está aí, o 33. Coloca na primeira versão que você tem aí. NVT. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo. Coloca outra versão aí. Almeida atualizada. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo. Coloca outra aí. Tem outra? Rapidinho? Vai ser a última. NAA. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia, tudo é tudo. Não fica nada. Não sobra nada. Ah, não, Senhor, mas, oh, Senhor, mas eu até dei o dízimo disso aí que eu comprei, Senhor. Eu dei 40% da oferta do valor desse presente, Senhor. Tudo é tudo. Como que eu vou renunciar a tudo que eu tenho para ser discípulo de Jesus? Simples. Um exercício simples. Tem uma parábola que Jesus conta, que um homem estava andando por uma terra e achou um tesouro numa terra. E ele foi e escondeu, cavou um buraco e escondeu o tesouro debaixo daquela terra. E aquele homem foi, vendeu tudo o que ele tinha, pegou o dinheiro e veio e comprou aquela terra. Porque naquela terra ele enterrou um tesouro valioso. Ele fala, esse é o reino de Deus. O reino de Deus nos faz vender tudo o que nós temos. Tudo, para que a gente possa desfrutar do reino de Deus, do reino dele. E o que é vender tudo que nós temos para desfrutar de tudo? É muito simples, eu vou te explicar. Você imagina, Deus chega aqui agora e fala assim, Ricardo, eu preciso de tudo que você tem, cara. Preciso que você me entregue tudo. E o que você vai começar? Fala, eu tenho esse celular aqui, que eu trabalho com ele, uso ele muito, é um dos recursos que eu tenho na minha casa. Eu vou te entregar. Beleza. Entrego isso para o Senhor. Aí Jesus fala assim, como que você veio para cá? Eu vim de carro. Cadê o carro? Está aqui. Cadê a chave do carro? Está aqui, Senhor. Chave do carro. Tá. O que você tem mais? Não, tenho a minha casa, meu apartamento, lá em Guarulhos, perto dos Pimentas. Ninguém anda lá, ninguém da igreja foi me visitar lá ainda. Brincadeira, alguns foram. É longe pra caramba. Disse, não, mas eu quero dar a chave do seu apartamento, da escritura, está aqui. Está aí. O que você mais tem? Ah, eu tenho minhas roupas, vou ter que tirar do apartamento agora. Roupa, tenho meus livros, dá tudo. E essa Bíblia aí? Nossa, a Bíblia é tecnológica. A Bíblia aqui
Tem um aplicativo nela que eu abro aqui, se eu ler o QR Code, ela me dá todos os estudos, é uma bênção na minha vida. Eu quero a Bíblia. O que você tem mais? Agora me sobrou só a roupa do corpo. Aí o Senhor fala, eu quero também. Só não tira. Fica com ela aí. Depois que o Senhor tem tudo da gente, Ele fala, estende as suas mãos e pega tudo de volta. E cuida do que eu estou te dando. Essa é a forma de renunciar a tudo o que nós temos. Entregando na mão de quem vai guardar num lugar onde a traça não corrói, onde a ferrugem não come e onde o ladrão não rouba. Esse é o lugar de segurança que nós temos. É assim que nós renunciamos tudo. Alguns homens na Bíblia, o pastor falou, né, na semana passada, do pastor que fala dos atos, dos apóstolos, dos hábitos dos apóstolos. Os homens se convertiam, eles vendiam tudo que eles tinham. Aí chegavam aos pés dos apóstolos, aqui ó, vendi terra, vendi isso, aqui ó, tá tudo aqui. E os apóstolos não pediam nada. Aí os apóstolos olhavam para aquilo ali. Uma irmã chegou aqui pedindo oração porque não tinham o que comer, dá dinheiro para ela comprar comida. E aí chegava outro irmão ali, acabou a gasolina do carro não, né? Acabou o capim do cavalo dele naquela época. Compra lá a ração para o cavalo dele. E a palavra fala que eles distribuíam e tinham tudo em comum. Sabe o que é ter tudo em comum? É eu utilizar o meu automóvel para vir aqui ministrar para vocês, ou dar 50 quilômetros para vir aqui ministrar para vocês. Isso é ter tudo em comum, sem querer nada de vocês, sem querer nada em troca. Sabe o que é ter tudo em comum? É alguém lavar o banheiro para quando a gente chegar aqui para cultuar, o banheiro está limpinho, está cheiroso, está confortável, ter um ar confortável, ter uma casa segura. Sabe o que é ter tudo em comum? É a gente ter um lugar em comum para cultuar, ter um Deus em comum para cultuar, ter gente em comum para abraçar, para conviver. O custo do discipulado é a gente entregar tudo o que a gente tem, tudo o que a gente é nas mãos de quem pode cuidar, para que ele divida com quem precisa. Esse é o verdadeiro custo do discipulado. Ele pagou um preço muito alto para nós, para a gente viver uma vida mesquinha, sem querer se dividir, sem querer se doar. E o Senhor está chamando, sai da multidão e vem para cá, porque eu quero que você tenha o meu cheiro. Eu quero que você sinta o meu aroma e exale esse aroma. Foi falado isso na semana passada, a Júlia repetiu aqui hoje. Nós precisamos caminhar como discípulos de Jesus. E o que é isso? Uma pessoa nem precisa ouvir a nossa voz, que ela vai saber que nós somos discípulos dela. Paulo falou no PG quarta-feira, se Jesus está na casa, logo os vizinhos vão saber. E aí ele ainda enfatizou, se Jesus está nessa casa, logo aqueles que estão em volta de mim vão perceber também. Essa é a vida de um discípulo. Esse é o custo do discipulado. Eu não tenho direito, quem tem direito é Ele, que pagou o preço por mim. E aí, eu não posso deixar de falar com um corintiano, deixar de falar com quem votou no Lula, deixar de falar com um palmeirense. Eu sou São Paulino, amém? Ganhamos a copinha ontem. Mas vocês compreendem o que é o custo do discipulado? O custo, quem custeia o discipulado? Põe de novo o custo aqui, a primeira imagem. Quem fabrica a xícara é que coloca o custo. Ele custeia, ele sabe quanto ele gastou. O custo, quem dá é Jesus. Nós não temos o direito de pôr preço nisso. Nós não temos o direito de falar, eu não posso fazer isso. Nós temos a liberdade de falar eu não quero, mas nós não temos o direito de falar eu não posso, porque Ele pagou o preço por nós. Amém? Levanta, fica de pé, vamos orar. Ô Ricardo, mas como eu faço? Eu me sinto multidão ainda. Como que eu faço para ser discípulo? Queridos, essa mensagem é um convite para você. Esse culto é um convite para você. Todo domingo às 10 horas da manhã é um convite para você ser discípulo. Todo PG é um convite para você ser discípulo.
toda reunião de comunhão, de oração, tudo o que a igreja faz é um convite para você ser discípulo. Ouvir um louvor que alguém manda lá no grupo é um convite para você ser discípulo. Assistir os meus vídeos no YouTube. Mas você compreende que o Senhor está falando de todas as formas, de todos os jeitos. Não tem como escapar disso. Às vezes parece que a gente está muito perto de Jesus, mas nós estamos ouvindo a voz dele muito longe ainda. Eu ouvi uma parábola sobre isso, falando que um senhor perdeu o relógio dele, e ele desesperado, porque é um relógio que ele gostava muito, e ele desesperado: cadê meu relógio? Cadê meu relógio? Alguém acha meu relógio? E todo mundo desesperado, e o funcionário dele procurando o relógio: eu quero meu relógio, eu quero meu relógio. Até que chegou um momento que alguém gritou: para, silêncio, todo mundo. Aí todo mundo ficou em silêncio. Aí o homem deitou no chão, colocou o ouvido no chão, aí falou: seu relógio está ali. Aí foi lá e pegou o relógio. Mas como que você achou? Falou: a gente só consegue ouvir o que a gente está procurando quando a gente sai do meio da multidão, do meio do barulho, e vem para um lugar de silêncio, um lugar secreto, um lugar de calmaria. É nesse lugar que nós vamos encontrar o discipulado, que nós vamos aprender a ser discípulos, amém?